Heródoto Barbeiro. Eu gostaria então de apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que vai falar a respeito de carreiras, e ele já está aqui ao meu lado. E ele é autor do livro que está vendo aí. É o consultor e coaching Marcelo Mariaca. O Marcelo, juntamente com a jornalista Chantal Berrissac, são autores do livro R+, publicado pela editora Elsevier Campos. Né? E o exemplar do livro está aqui na minha mão, como você está vendo aí e viu a capa do livro aí agora. Bom, Marcelo, inicialmente, muito obrigado pela participação aqui ao vivo no Mundo Corporativo de hoje. Prazer em revê-lo. Tá, igualmente. Marcelo, vamos conversar então um pouquinho o seguinte. Normalmente, quando a gente pega um livro, né, a primeira coisa que o livro ensina é assim, não pisa na bola, não erre. Aí você me traz um livro e não erre mais, ainda com um ponto de exclamação. Né? Erre mais, porque se eu errar mais, eu não vou, minha carreira não está acabada? Não, muito pelo contrário. Eu acho que em muitas circunstâncias na vida, errar ensina. E se experimenta errando. Não é um erro de desleixo, de descuido, mas é um erro de fazer uma decisão, ver que não deu certo e retentá-la por outro ângulo e fazê-la outra vez e dar certo. Carreiras são campos de experimentação. Durante muitos anos da carreira é importante experimentar e errar. Quem não erra se trava um pouco na carreira. Isso. Você posso entender então que o ato de errar é uma consequência de uma atitude que eu tomo. Eu Sim. tento fazer alguma coisa correta, acho que isso vai melhorar a minha carreira, posso errar. Claro. Mas eu saí do imobilismo, é essa a ideia ou não? Exatamente. Não ficar lá sentadão achando que tudo vai estar bem quando pode não estar. Exatamente. Isso acontece muito nas carreiras. As pessoas se paralisam um pouco e não tentam descobrir novos caminhos, novos campos, novos países, como fiz há muitos anos quando cheguei ao Brasil e decidi que seria aqui onde eu ficaria e tive que voltar 3 vezes para conseguir ficar bem e estudado. Isso é muito importante na carreira. Então, agora, Marcelo, vamos pegar um pouco também da questão cultural. Né? A questão cultural é o seguinte, eu vejo que, por exemplo, nos Estados Unidos, o cidadão tem uma loja, ele fechou porque a loja faliu, ele tenta de novo, ele tenta de novo, ele tenta de novo. Agora, aqui, se você tem uma lojinha, você vai falir, você fica sujo para o resto da sua vida porque parece que você está excluindo a sociedade. Ou então, se você foi demitido de uma empresa, porque não deu certo lá por N razões, aí as outras não te contratam porque você foi demitido. Então eu pergunto, essa mentalidade existe ainda, está mudando, como é que é? Está mudando e em parte isso tem a ver com o erro por descuido versus o erro experimentando e aprendendo. Eu acho que muito do mito de evitar erros é um mito, porque é importante experimentar na carreira, é importantíssimo experimentar. Primeiro, na escolha da carreira, que acontece quando somos muito jovens. Normalmente escolhemos o caminho da carreira com menos de 20 anos ou pouco mais de 20 anos. Isso pode ter um erro de mistificação de alguma área de conhecimento, ou um bom professor, uma boa professora, ou um professor ruim, uma professora ruim que nos deram um sabor não muito bom ou altamente romântico. E depois o refinamento, se eu gosto da área comercial, eu vou gostar mais de marketing, da teoria de influenciar a compra, ou eu vou gostar mais da venda e da interlocução com o público-alvo. O mesmo acontece com a produção industrial, com finanças, com gestão de carreiras, gestão de pessoas. Existem muitas sutilezas e é importante escolher o campo e depois refiná-lo e não ter medo de mudar ou de errar. Agora, 2 coisas. A primeira é essa questão que você disse, eu posso errar, né, na escolha da minha carreira. Você acha que o fato de você disse, uma pessoa às vezes é jovem, eu não sei exatamente qual é a carreira que eu vou fazer, aí eu escolho uma delas. Eu pergunto a você o seguinte, uma das maneiras de eu decidir melhor é experimentando, porque você vai me dizer, olha, né, a carreira é assim, assim, mas por mais que você me fale, não é como se eu experimentasse. Você acha que essa experimentação, ela me ajuda a decidir para saber se eu estou ou não na carreira, que é exatamente aquela que me interessa? Sim.
eu acho que a experimentação faz parte do aprendizado. Não é uma experimentação inútil ou ineficiente ou de descuido ou sei lá, fazer alguma coisa. É uma experimentação consciente. Tem que ser um equilíbrio de tempo importante, porque o tempo custa. Mas é uma experimentação para aprender. Dentro de um certo campo pode até ser, mas um curso assim, um curso assado, talvez um curso letivo que possa mostrar o outro lado da profissão que eu escolhi. Existe muito, até nas profissões muito científicas. Na medicina, a especialização, existem sutilezas muito grandes. Bom, nessa linha então da escolha, o João Paulo manda aqui uma pergunta, né? Nós estamos aqui com o mundocorporativo@cbn.com.br. Marcelo, como é que você desenvolveu sua carreira até chegar a ser um headhunter? Como foi sua trajetória? Quais os erros que o levaram ao sucesso? Ele pegou bem o espírito líder, né? Quais são os erros que levaram você ao sucesso? João Paulo, a pergunta é muito boa. Eu tive 20 anos de empresas, 2 bancos e 2 empresas, e 20 anos, coincidência, agora nesta minha empresa. Os primeiros 20 anos envolveram um acidente de felicidade. O Citibank me enviou para São Paulo, Brasil, e eu adorei. Aí que eu decidi, eu quero ficar em São Paulo, eu quero morar no Brasil, tem muito a ver comigo. Isso já começou a ser uma decisão geográfica que é muito importante, que não tinha muito a ver com a decisão geográfica de onde eu fui estudar na universidade, que foi no estado de Ohio. Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Então, as pessoas não devem dar continuidade a uma coincidência ou decisão, porque às vezes a carreira pode acontecer no outro lado do mundo. E isso que aconteceu comigo. O Citibank me enviou, gostei do Brasil, decidi ficar, e eu percebi que não tinha ainda, o país era muito competitivo nos anos 70, não tinha pós-graduação completa, não falava uma palavra de português. Essa era a parte fácil, o português. Eu tinha que me formar melhor, voltei aos Estados Unidos, terminei de me formar, trabalhei para outro banco, um banco de Chicago, Harris Trust, que agora é Banco Montreal, associou-se ao Unibanco e me enviaram para o Brasil. Eu também tive um pouco a ver com isso, porque eu tinha gostado. Voltei ao Brasil e assim começou, a paixão começou a pegar forma. E eu viajei para o resto da América Latina um pouco mais, que tinha feito de criança a turismo, e decidi que era São Paulo mesmo. Tentei Porto Alegre, fui para o norte, morei em Santos, um pouco na filial do Citi, e decidi que não, era São Paulo, não era o Rio, era São Paulo, gostava muito do Rio de Janeiro. Comecei a formar minha preferência geográfica, minha preferência de campo, minha preferência de empresa. Tive sorte, tive que trabalhar muito, mas esses 2 bancos, o Harris e o Citi e o Harris, me deram uma base. E depois eu vi que eu tinha que voltar outra vez aos Estados Unidos para terminar mais uma experiência, e decidi mudar para a indústria e decidi apelar para algumas empresas clientes do banco em Chicago, e uma delas era Black & Decker. Black & Decker. Black & Decker. Ferramentas. Voltei como presidente da Black & Decker Brasil, tinha 26 anos de idade, 27, mas foi uma oportunidade fantástica de ser o gerente geral de uma indústria pequena, que queriam alguém confiável, que trabalhou num dos bancos que atendia a empresa, e foi que cruzei. Quer dizer, você saiu então do setor bancário e veio para o setor industrial? Sim. Na sua carreira? Sim, porque eu queria ser um gestor, um gerente geral. Queria o Brasil como minha área de atuação, minha preferência geográfica, que naquela data estava se investindo muito no Brasil, não só novos escritórios de bancos, mas novos escritórios de empresas, novas operações. Aproveitei porque o campo industrial é muito maior e migrei para a indústria. Entendo. Marcelo, nós temos aqui mais um convidado, o Vitor mandou aqui pelo Twitter, twitter.com/Jornal da CBN. Como escolher uma profissão no mundo globalizado? Veja bem, você era espanhol, estudou na Espanha, foi fazer pós-graduação em Ohio, nos Estados Unidos, veio ao Brasil, voltou para os Estados Unidos, não é verdade? Sim.
eu digo, e você optou por ficar no Brasil, Sim. na verdade? Você Sim. poderia ter optado por ficar em outro lugar do mundo. Poderia Na ter. Argentina, na Bolívia, ou sei lá, em qualquer outro lugar. Sim. Né? Já visto que a empresa também era uma empresa global. Sim. Agora, onde é que entra essa história de você se adaptar com a cultura? Que eu posso gostar de um país para passear, mas não gosto de lá para viver. Né? Muito importante. Eu acho que tem que ser um mix de cultura, idioma, paixão. Eu me encantei com o Brasil, adorei. Quando comecei a tentar me naturalizar, e era difícil naquela época, ainda não tinha passado a nova lei do estrangeiro, que eu fui um dos primeiros, tive que aguardar 6 anos. Então, quanto mais eu queria, mais eu senti o gosto, mais aprendi português. Nasceu meu segundo filho aqui em São Paulo, nasceu o terceiro, minha filha Cristina, aqui em São Paulo. Eu era muito feliz aqui. E aí comecei a encontrar meu campo, meu lugar. Aceitei o convite da Dupont, que era uma empresa fabulosa, que me deu muitas opções, tanto em São Paulo como nos outros países da América Latina. Começou a dirigir a operação latino-americana de muitas das áreas de negócios da Dupont, plásticos de engenharia, tintas. Isso já me embalou. Até que, chegando ao final dos 20 anos de empresas, 2 bancos, 2 empresas, eu decidi ficar aqui no Brasil. Estava chegando perto da naturalização, conseguir a naturalização brasileira, que era um gosto, é algo que eu queria para mim. Aí pensei em ter um negócio meu e decidi fazer o que eu fiz nas empresas, que era mais lidar com a contratação de executivos. Eu tinha contratado muitos executivos, eu tinha trabalhado com os principais headhunters e vi nessa atividade um negócio muito interessante. Que é a profissão de headhunter. Que é o que eu sou nesses últimos 20 anos. Agora, ainda pelo Twitter, o Paulo Alves diz assim: há limite para errar na carreira? Atualmente estou em função que conheço pouco os produtos com os quais trabalhei numa área de tecnologia e informação e prevejo muitos erros. Então ele pergunta o seguinte: ele está trabalhando, está errando, dizendo o que contar, mas ele quer saber o seguinte: ele quer saber se há limite para a gente errar na carreira. Claro, é um pouco exagerado meu foco no erro. Não? A ideia não é errar. O ideal é o acerto, né? O ideal é acertar, mas sem estar paralisado, sem ter o medo de errar. Há limite de errar, claro, não é bom quebrar financeiramente, não é bom fazer coisas que possam danificar nossa imagem, nossa reputação. Aliás, não há nenhum espaço para isso. A ética não tem limite, tem que ser ético. Não pode se fazer uma besteira desse tipo. Não pode se danificar o nome, a reputação, a confiança das pessoas. Não pode se fazer mal, porque isso volta, e volta mal. Então, claro, há muitos limites. É importante errar bem, no sentido de errar para aprender, errar tentando acertar, aprender sem paralisar-se e, claro, tentar fazer bem pela carreira, pelos filhos, pelo país, pela coisa. Sem dúvida. Outra, eu gostaria que você também respondesse. Tem uma pergunta aqui enviada pelo Twitter, pelos integrantes do portal Mercado e Carreira. E eles perguntam o seguinte: que sinais o profissional deve ficar atento para saber se é melhor investir na carreira atual ou procurar uma outra área? Renda, felicidade, o feedback que os chefes, os acionistas, os outros dão, felicidade da família, dos filhos. Eu acho que tem que se ouvir o mundo, os clientes, os outros, para ver se estamos fazendo o que queremos fazer ou não. E se sim, melhorar. Se não, que a gente pode achar que está abafando e não é bem assim, né? Exatamente. A gente tem que saber qual é a opinião das pessoas que trabalham comigo ou com as quais eu me relaciono. Muito importante. Isso é realmente muito importante. Isso realmente não pode ser surdo aos detalhes que a vida nos dá. Audiência, público, leitor, cliente, fatia de mercado, retorno sobre investimento. A vida está cheia de índices de qualidade, mas nós temos que lê-los, temos que ouvi-los. Sem dúvida. Agora, então esses são os, vamos dizer assim, esses são os sinais, né? Claro. Sinais de que eu devo
ou me aprimorar naquilo que eu estou fazendo, ou passar para uma nova carreira. Sem dúvida. Tem também, como foi perguntado aqui, sem limite para o erro, tem limite de idade para a gente mudar de carreira ou não? Tem limite de idade. Fazer algumas coisas com minha idade, 65 anos, pode ser ridículo. Tem limites de idade, tem limites de bom senso, tem limites de energia, de saúde, tem limites de mercado. O mercado às vezes quer ou não alguém sem cabelo, com cabelo branco, ou quer. Às vezes os limites são autoimpostos. Às vezes os limites são fruto de falta de segurança, falta de ousadia ou de coragem. Claro, tem limites muito importantes, mas às vezes os limites são mitos ou são autoimpostos. O mais importante é não dar muita bola aos limites quando primeiro aparecem e testá-los, comprová-los um pouco. Você acha que muitas dessas barreiras que você citou agora, elas são barreiras de ordem psicológica? Muitas. Muitas. Eu São diria, verdadeiros tigres de papel. São emocionais. Emocionais. São a psicologia, as emoções, o bem-estar não físico de nós e dos outros é muito importante. São limites verdadeiros. Olha, ainda comparando agora a questão de carreira, essa veio aqui no e-mail cbn.bundocorporativo@cbn. A Maria Cláudia diz o seguinte: ao mesmo tempo que a mulher cresce no mercado de trabalho, as cobranças sobre ela também aumentam, o que afeta a sua vida pessoal, né? Isso também vale para os homens aqui. É possível separar vida pessoal da vida profissional? Porque agora mesmo você falou, olha, como é que eu avalio? Renda, se minha família está feliz, se eu estou feliz, etc. Então a pergunta é, dá para separar a vida pessoal da vida profissional? Com muito cuidado. Isso eu digo sinceramente. Eu acho que às vezes o que fazemos na vida pessoal pode contagiar um pouco a vida pessoal, a vida profissional. São imagem, reputação, o que se faz fora do trabalho pode ser muito influente no que se faz dentro do trabalho e vice-versa. Tem que se ter muito cuidado, eu acho, porque há um contágio, mas tem que ser visto friamente. A mulher sofre muito da interferência, da expectativa. É difícil ser mulher. Eu trabalho principalmente com mulheres profissionais que têm filhos. Dos 7 sócios, 5 são homens, 2 são mulheres. Sempre trabalhei com mulheres. E a mulher tem um desafio difícil, tem que às vezes satisfazer expectativas de peso, de beleza, é muito difícil. E é importante, no final do dia, todos nós, homens ou mulheres, velhos ou altos ou baixos ou gordos ou magros, sermos felizes. E se algo não está em sintonia, fazermos algumas mudanças. Não tentar satisfazer todos ao mesmo tempo, porque isso é missão impossível e não vai chegar a um fim feliz. Agora, Marcelo, até onde, né? Até onde o relacionamento familiar interfere na minha carreira? Suponha, como você disse, agora alguém perguntou aqui, nós estamos globalizados e eu recebo uma proposta para ser gerente num outro país do mundo. Né? Eu sou casado, levo a minha família vai lá e não gosta da cidade, não gosta da cultura, quer voltar para o país. O que eu faço? Volte. Eu acho. Em primeiro lugar, tem que se experimentar e tem que se estudar, pesquisar e tem que se ouvir e tem que se envolver, família, etc. Porque a família frequentemente são os parceiros, são os sócios de vida, esposa, filhos, filhas. E se se faz alguma coisa que não está indo certo, tem que se decidir, será que eu quero isso pelo resto da vida, fazer mal a um filho, uma filha, uma cônjuge. Às vezes voltar é importante, voltar com lição aprendida. Muito importante ter esse equilíbrio, não só de planos, mas de resultados e de consequências. E isso às vezes requer um especial tipo de coragem. Admitir que eu errei, porque o erro pode ser ruim, não sou bom por experimentar, e voltar. Agora, a pessoa fica também naquele dilema entre a sua carreira e sua família. Pô, eu tenho que ficar aqui e tal, porque daqui eu vou dar gerência, eu vou ser um diretor dessa empresa e tal. Esse conflito?
E isso não, da maneira que você perguntou a pergunta, excelente pergunta, ou da maneira que as perguntas chegaram pela internet, indica um pouco que às vezes há um erro, aconteceu um erro como consequência e tem que ser admitido, tem que ser analisado e às vezes tem que ser revertido. A família não deveria ser uma interferência, deveria ser um aliado. Quando se descobre que não está sendo, ou foi feito um erro, ou avaliou-se mal, ou a família aprendeu algo novo, aí tem que sentar, conversar, compartilhar, decidir o que fazer. A família pode influenciar muito o que fazemos, o que queremos fazer, para o bem da família. Se isso não está acontecendo, o que foi analisado de maneira errada? O que não deu certo com a decisão? É muito importante, porque não somos sábios. Às vezes se assume um risco acreditando, achando que vai dar certo de uma ou de outra maneira. E se não dá, sente-se com as pessoas importantes na vida, analise, avalie. Isso é importante. Eu tenho uma outra pergunta aqui mandada pelo César, e ele diz o seguinte, ele mandou pelo e-mail mundocorporativo@cbn. O profissional pode criar uma marca própria da carreira sem ser identificado com o local de trabalho? Pergunta ele aqui. Por exemplo, sou conhecido como César, o gerente do banco tal. Posso ser César, gerente, e com isso abrir uma nova possibilidade na carreira? O que ele quer dizer, se aquele fulano é o fulano da, sei lá, da Electrolux, aquele lá é o fulano da IBM, aquilo, né? E ele pergunta se é possível, então, criar essa marca própria, não necessariamente ligada a uma marca, né? Como Difícil. CBN, por exemplo. Difícil. Com a internet e a interconectividade virtual, está sendo possível distanciar-se um pouco o corpo físico das consequências. Pode-se cometer um crime, pode-se ganhar dinheiro, pode-se fazer uma aposta, pode-se fazer uma série de coisas no outro lado do mundo sem estarmos no outro lado do mundo. Mas as leis mudam, melhoram, as polícias mudam, melhoram. Em algum dia, de alguma maneira, provavelmente vai ser feita a conexão de que quem ganhou, quem perdeu, quem arriscou, quem cometeu um crime, foi tal pessoa. É difícil fugir da identidade física, do local físico. Então, para mim, é importante evitar isso e assumirmos a paternidade do que fazemos como se não fosse possível distanciar-se fisicamente. Entendo. Quer dizer, aquilo que a gente fez, de certa forma, gruda na gente. O cidadão, por exemplo, é um militar, né? Ele é o coronel, alguma coisa. Aí ele se aposenta, mas ele continua se chamando de coronel. Claro. Na é verdade, passou 30 anos no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, não é isso? Ele continua sendo coronel, quer dizer, o ciclo que o conhece como coronel, mesmo estando aposentado. E se algo foi feito que precise ser rastreado, ou porque ele inventou alguma coisa, foi responsável, fez algum bem ou fez algum mal, isso pode voltar. E muitas pessoas, eu entre elas, não querem acordar à noite e pensar, será que alguém vai descobrir que eu fiz isso ou aquilo? Eu acho melhor evitar. Entendo. Bom, algumas pessoas também ficaram famosas ligadas à marca, né? Tá lembrando, por exemplo, do Jack Welch. Você fala, você imediatamente lembra da GE. E tem Claro. outros exemplos, na verdade. É. Quer dizer, mesmo tendo parado de ser o CEO lá da GE, ele se apresenta em algum lugar e diz, esse aí foi o CEO da Claro. GE, na verdade. Claro. Quer dizer, você acumula esse capital social ao longo da sua vida. Acumula, sem dúvida. Acumula o bem e o mal. E é importante isso, porque eu tenho muito orgulho dos meus filhos, da minha filha, que é uma gênia, meus 3 filhos, que são, na maneira deles, gênios os 3. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz, das pessoas que trabalharam comigo. Eu, às vezes, me encontro com pessoas que trabalharam comigo há muitos anos na Dupont, na Black & Decker. É importante ter orgulho com o que você fez e poder citá-lo, poder nomeá-lo. Se alguém descobre que eu fui tal coisa ou tive algum contato com alguma situação, eu quero ter orgulho disso.
E essa é a marca. A marca que as pessoas criam pode ser, geralmente é muito positiva, mas às vezes não é. Jack Welch sempre será o chairman da GE, que foi responsável pela fase e o período e etc. Isso é algo muito positivo, muito bonito. Algumas pessoas que não fizeram coisas tão famosas, às vezes é descoberto. Se nós lembramos, as pessoas que ganharam os prêmios Nobel, às vezes ganharam com 85 anos de idade, e tocou a porta um representante da Fundação Nobel e entregou um prêmio a alguém que tinha descoberto algo, num caso específico, foi um cientista. É o caso agora do bebê de Proveta. Foi. Na verdade? Exatamente. Foi premiado agora, em 2010. Sim. E o trabalho dele é de 1970. Exatamente. Na verdade? Isso acontece. Digo, mas, quer dizer, o seu experimento foi de tal importância que acabou não sendo esquecido. Exatamente. Pelo pessoal lá do Nobel. Agora, essas questões, então, quando nós estamos falando de carreira, estamos falando de carreira no mundo corporativo. Não estamos falando isso aqui no mundo acadêmico, não, né? Acadêmico é mais título, não é isso? Minha experiência é no mundo corporativo. Então eu escrevo sobre o mundo de empresas, o mundo de cargos, mas isso acontece no mundo de telecomunicações, no mundo da medicina, no mundo das ciências, aquele que ganhou o prêmio Nobel. Eu acho que isso pode acontecer em todos os caminhos da vida profissional. Eu estou mais familiar, eu escrevo mais, perdão, falo mais do mundo corporativo. Entendo. Agora, Marcelo, mesmo agora, voltando à sua profissão de headhunter, né? O que você identifica numa pessoa que você diz, bom, essa pessoa é aquela pessoa que a empresa que me contratou precisa dela mesmo. E eu então vou apresentá-la na empresa para que contratem, porque você, obviamente, também que é uma pessoa que tem credibilidade, se você indicou, né? E você diz, olha, essa é a pessoa que vocês precisam, o seu prestígio também está em jogo, o seu nome está em jogo, a sua credibilidade. O que você identifica numa pessoa? Primeiro, o fit com um perfil. Eu converso com a empresa, converso com o presidente, com os diretores, às vezes opino sobre o que deveriam ter ou não na posição de X ou Y, porque eu conheço carreiras, conheço posições. Mas a empresa conhece mais sobre a empresa, então tem que se ouvir muito. O headhunter ou nenhum especialista pode ser dono da verdade. Tem que se ouvir o que a empresa acha, acredita que acha, talvez ajudar a evoluir um pouco essa ideia. Daí nasce um perfil. Perfil é uma descrição da necessidade. Eu quero alguém formado assim, assado, com uma cultura, com valores assim, assado, com comportamento assim, assado. O comportamento é extremamente importante. Aí nasce a importância, aí já se a importância da reputação, da folha corrida. É importante não só haver um casamento entre o perfil de conhecimentos e de comportamentos, mas também conversar com as pessoas que trabalharam antigamente com essa pessoa, ver como foi o comportamento. A folha de crédito também é uma folha de comportamento, de relacionamentos. Tudo que nós fazemos, de alguma forma, vai ser lembrado. Os headhunters não só ajudamos a definir o que a empresa quer num profissional, numa nova presidente, mas também como é que esses candidatos que nós localizamos, que nós achamos e que vamos recomendar como finalistas para a empresa, tiveram um comportamento, conversamos com as pessoas que conheceram essa pessoa em circunstâncias de ser um executivo, aí casam as duas coisas. Por isso que nós temos que sempre cuidar da nossa imagem, da nossa reputação, da nossa folha corrida. Agora, Marcelo, então posso entender que quem dá a última palavra na contratação é a empresa que contratou você? Sempre. Quer dizer, você seleciona, sei lá, 2, 3, 4 pessoas, as pessoas são apresentadas com o seu aval, e quem dá a palavra final é ela é a empresa. Nós ajudamos a fazer o perfil, às vezes triamos 100 pessoas, às vezes em diferentes cantos do mundo, para escolhermos as 10 que talvez a empresa
que era revisar no você- papel e depois apresentarmos 4 ou 5, e essas 4 ou 5, para nós, estão 100% dentro do perfil, e essas são as que o diretor, o presidente, a empresa conhece e escolhe. Agora, Marcelo, quando você indica, suponho, 5 pessoas, né, que você identificou no mercado e apresentou para a empresa, você ranqueia essas 5 pessoas ou não? Eu estou te mandando 5, o melhor é fulano, depois vem ciclano, ou não? Tento não. Tem ranking? Tento não, porque isso eu acho que mantém os headhunters atrás da qualidade. Se eu apresento 4, eu não quero apresentar uma estrela e 3 tortos. Isso já tem acontecido em anos passados, em alguns casos, em algumas indústrias, em algumas empresas. Isso não é bom. Eu quero apresentar 3 ou 4 opções que eu tenho absoluta certeza são perfeitas. Desse momento em frente, é química, é sutil, é preferência. Dá certo sempre? Não. O que acontece se o presidente de uma empresa conhece as 4 pessoas e diz: Mariaca, nenhuma delas. Aí nós temos que sair e procurar algo a mais 4. Ou erramos no entendimento do perfil, sempre se aprende muito, ou o cliente não expressou exatamente o que queria, o que precisava. A ideia não é 4 ou 6, não é laranjas. Tem que ser 3 ou 4 opções. Se isso não deu certo, ou nós erramos muito, ou o cliente não se expressou muito. Ou mudou de opinião. Ou mudou de opinião, cresceu-se, aprendeu. E o que nós queremos é que o novo presidente contratado através de nós seja uma estrela perfeita ad infinitum. E não o trabalho, o número. Eu tenho também aqui uma pergunta feita pelo e-mail, pelo Peterson, dizendo o seguinte: o trabalho de um headhunter envolve apenas a contratação de altos funcionários ou também é feito quando a empresa necessita contratação de pessoal do nível gerencial? Às vezes se utiliza este tipo de apoio no nível gerencial e às vezes é muito útil. É caro, é um trabalho artesanal e às vezes é global. Então a empresa precisa utilizá-lo com juízo. Às vezes nós também trabalhamos no outplacement de cargos gerenciais e executivos, quando a empresa precisa apoiar uma equipe que precisa sair da empresa porque um negócio foi vendido, houve um merge desse negócio com um mega grupo fora da empresa e os 8 principais executivos desse grupo não terão mais futuro na empresa. Nós ajudamos na recolocação desses profissionais. Em ambos os casos, o headhunting propriamente dito, ou a recolocação, o outplacement, é feito para cargos executivos para cima. Gerentes sênior, diretores, presidentes, membros de conselhos e esse... Tá certo. Bom, Marcelo, tipo. então está aqui 65 conselhos de um headhunter para ter sucesso no trabalho e na vida. Está aqui publicado pela Elsevier Campos, que você está vendo aí a capa do livro, é de autoria então do nosso entrevistado de hoje, o Marcelo Mariaca, juntamente com a jornalista Chantal Berrissac. Não é? O próximo livro vai chamar Acerte Mais ou não? O próximo livro está aqui, mas eu não tenho nome ainda. Está na cabeça? Está na cabeça. Está certo. Marcelo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. Obrigado a você, e obrigado a todos os ouvintes. Foi muito legal estar com vocês. Ok, muito obrigado. Bom, eu quero então lembrar o seguinte, uma vez você viu aqui ao vivo agora a entrevista com o Marcelo Mariaca, agora essa entrevista está simultaneamente gravada, você poderá vê-la novamente aqui no espaço, aqui no cbn.com.br, que é onde você está vivendo agora, e se você tiver no futuro perguntas, né, o futuro que eu falo é a hora que eu sair do ar aqui, perguntas, comentários, críticas, etc., você faz no blog do Barbeiro, está nessa mesma página, em cima tem um escrito aí assim, blog, você clica lá, vai abrir uma porção de blogs e você clica no abrir do Milton Jung, que é o meu adversário. Abre o meu lá, blog do Barbeiro, e você faz então a pergunta que você quiser. Quero lembrar então a você que sempre às quartas-feiras a gente tem aqui o Mundo Corporativo ao vivo. Você pode perguntar no e-mail, pode usar o Twitter do Jornal da CBN, que é o twitter.com/Jornal da CBN. E você pode também, além daqueles comentários todos que eu já sugeri, quiser sugerir pauta, pode sugerir.
quiser sugerir pessoas para serem entrevistadas, você pode também sugerir. E mais, nós temos aqui recebido uma quantidade razoável de pessoas que pedem para reproduzir aqui o programa. Pode? Pode. Né? Manda um e-mailzinho dizendo, olha, nós queremos reproduzir o programa tal. E aí alguns professores estão reproduzindo em escolas, estão sendo usados em trabalhos de faculdades, em universidades, sem problema nenhum, né? Uma vez que é uma forma da gente difundir um conhecimento riquíssimo que tem aqui na área do mundo corporativo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Na quarta-feira a gente vai estar ao vivo aqui novamente, no final de semana, no Jornal da CBN, nesse trabalho aqui realizado pelo Paulo Rodolfo de Lima e pelo Ernesto Promissão. Até a próxima e obrigado. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.